E hoje, quando eu estava vindo para cá, eu notei uma coisa muito interessante. Você já reparou como a nossa vida está cheia de triângulos? Tem triângulo em tudo quanto é lado. Os esquadros de um projetista, os esquadros da construção civil, a torre de uma igreja, uma ponte de estrutura metálica e uma torre de transmissão tem uma porção de triângulos. A frente de um telhado e uma rampa também formam triângulos. É isso mesmo. Não existe dúvida nenhuma. Os triângulos estão em várias situações do nosso dia a dia. E sabe onde tem mais triângulo? Aqui mesmo, na nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai ver como reconhecer um triângulo, como classificar os diversos tipos de triângulo. Vai aprender que a estrutura triangular é uma estrutura bem fixa. E mais, vamos relembrar uma importante propriedade do triângulo. É isso mesmo. O assunto de hoje é triângulos. Fique ligado. Olá, meu nome é Joaquim. E a partir de hoje a gente vai se ver bastante aqui nessas teleaulas. Eu sou marceneiro há um tempão. O pessoal aqui do bairro até me chama de Joaquim Marceneiro. E esse aqui é o Zeca, meu aprendiz. Ele é novo ainda, mas já está com a mão na massa. Agora ele se envolveu com um teatrinho de fantoches lá da escola e a gente vai ter que fazer uma casa de espetáculos para esses artistas aqui. A gente até fez um projetinho. É uma coisa bem simples, dá uma olhada. A gente precisa de um retângulo de ripas com uma base de apoio. Aqui, um telhado na forma de um triângulo. Depois, uma cortininha de argolas. E aqui em cima pode ter uma placa com o nome Teatrinho da Escola. Simples, não? Nem tanto, seu Joaquim. Nós temos um probleminha. Fala, Zeca. Você já fez a estrutura? Eu fiz a parte do retângulo, eu preguei as 4 ripas, só que o retângulo, ó, não fica fixo. E agora? E agora que a gente vai precisar do triângulo para resolver isso. Triângulo? Exatamente. Será que um triângulo é capaz mesmo de dar estabilidade a essa estrutura retangular? O que você acha? Será que sim? Bom, a resposta você vai ficar sabendo no fim desta teleaula. Por enquanto, vamos lembrar o que sabemos sobre o triângulo e aprender umas coisas novas. Você sabe o que é um triângulo, não é mesmo? Olha só, aqui nós temos um triângulo, um outro triângulo e aqui mais outro triângulo. O triângulo é uma figura plana bastante comum. E é claro que todo mundo sabe o que é um triângulo, mas não custa nada lembrar. Olha só aqui. O triângulo é uma figura plana de 3 lados, 3 vértices, A, B e C, e 3 ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Isso é muito fácil de lembrar, né? Mas será que alguém se lembra de uma propriedade importante dos triângulos? Vamos ver. Você se lembra de alguma propriedade dos triângulos? Não. Quais triângulos? Não. Propriedade qual é triângulo? Não. Você se lembra de alguma propriedade importante dos triângulos? A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. É isso aí, ela sabe tudo sobre triângulos. A soma dos ângulos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Agora prova pra gente essa propriedade. Eu não sei. A prova. Os clientes sempre me pedem isso. E é isso que nós vamos fazer agora. Provar que a soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Mas para isso, eu vou precisar da sua atenção e da sua imaginação. Vamos dessa. Bom, eis aí um triângulo ABC qualquer. Imagine agora se a gente prolongasse um pouco os 2 lados que passam pelo vértice A. Veja só, do outro lado forma-se um outro ângulo do tamanho do ângulo A. É uma propriedade dos ângulos que a gente já viu em outra teleaula. Lembra? São os ângulos chamados opostos pelo vértice. Muito bem. Agora, veja que a gente pode deslizar o ângulo do vértice B sem alterar o seu valor. E o mesmo pode ser feito com o ângulo do vértice C. Agora,
Preste atenção que vamos deslizar os ângulos B e C ao mesmo tempo até o vértice A. Olha só o que aconteceu. Com os ângulos C, A e B, formamos um ângulo de 180 graus, que também é conhecido como ângulo raso ou ângulo de meia volta. Quer dizer, então, que a soma dos ângulos A mais B mais C é igual a 180 graus. Ora, os ângulos A, B e C são os ângulos do triângulo, certo? Então, bingo! Acabamos de provar que a soma dos ângulos do triângulo é igual a 180 graus. Pronto. A gente já sabe que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Mas, mesmo assim, a gente pode ter triângulos diferentes uns dos outros, né? Por exemplo, dá uma olhada aqui. Além dos lados, o que é que eles têm de diferente? Os ângulos são diferentes. Exatamente. E triângulos com ângulos diferentes têm nomes diferentes. Mas antes, vamos ver como anda a sua memória, Zeca. Me diga uma coisa. Que ângulo é esse? É um ângulo reto, não é? Isso mesmo, tá afiado, hein? E como você sabe, o ângulo reto mede 90 graus. E você sabe também que os ângulos menores do que 90 graus são chamados de ângulos agudos. E os ângulos maiores do que 90 graus são chamados de ângulos obtusos. Ah, são 3 tipos de ângulos: obtusos, retos e agudos. Mas e daí? E daí que nós vamos descobrir que tipos de ângulos formam cada um dos nossos diferentes triângulos. Vamos começar por esse aqui. Repare que todos os seus ângulos são menores do que o ângulo reto, ou seja, são ângulos agudos. Daí o seu nome, triângulo acutângulo. Vamos ao segundo. Esse nosso triângulo tem 2 ângulos agudos. E veja, um ângulo reto. E é por causa deste ângulo reto que ele é chamado triângulo retângulo. E o nosso terceiro triângulo também tem 2 ângulos agudos. A diferença fica por conta do último ângulo, que é um ângulo obtuso. Então, o nome do triângulo não poderia ser outro: triângulo obtusângulo. Entendeu? E aí, você está entendendo? É muito simples, não é mesmo? Vimos que, de acordo com os seus ângulos, os triângulos podem ser classificados em 3 tipos: o acutângulo, aquele com 3 ângulos agudos; o retângulo, que tem um ângulo reto; e o obtusângulo, que tem, é claro, um ângulo obtuso. Mas será que essa é a única forma de classificar os triângulos? Será que não podemos também classificar os triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados? Achei. Eu sabia que esse negócio de classificar os triângulos de acordo com seus lados não me era estranho. Olha só que interessante. Bem, temos aqui 3 triângulos com ângulos menores que 90 graus. Mas mesmo sendo todos eles acutângulos, eles são diferentes. Para investigar o que eles têm de diferente, eu vou precisar de uma mãozinha. Ou melhor, 2. Bom, eis aí nosso primeiro triângulo. Observe que esse barbante tem o mesmo tamanho de um dos seus lados. E se a gente girar esse lado sobre o lado de baixo, olha o que acontece. Eles têm o mesmo tamanho. A mesma coisa acontece do outro lado. Quer dizer, todos os lados desse triângulo têm o mesmo tamanho. Quando o triângulo tem os 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Repare agora o segundo triângulo. Esse lado é maior que esse de baixo. E esse outro lado também é maior que o de baixo. Mas vejam, esses 2 lados são iguais. Nesse caso, o lado diferente é chamado de base. E o triângulo que tem 2 lados iguais é chamado de triângulo isósceles. O terceiro e último triângulo, como a gente pode ver, não tem nenhum dos lados iguais. Triângulo escaleno. É esse o nome que se dá ao triângulo com os 3 lados diferentes.
Agora, veja que pista interessante a descobrir sobre o triângulo equilátero. Veja só, eu cortei um dos seus vértices e descobri que ele se encaixa, ó, direitinho nos outros dois. O que será que isso quer dizer? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Ah, essa é muito fácil. Se os vértices se encaixam, então quer dizer que os três ângulos do triângulo equilátero são iguais. É isso. E como a soma dos ângulos do triângulo é sempre 180 graus, então é só dividir 180 por 3 para saber o valor de cada ângulo. Pronto. 60 graus. Medidas iguais para os três lados, medidas iguais para os três ângulos. Epa! Então o triângulo isósceles, aquele que tem dois lados iguais, deve ter dois ângulos iguais. É isso mesmo, os dois ângulos da base são iguais. Dois lados com medidas iguais, dois ângulos iguais. Quem diria, hein? Nós também podemos classificar os triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais. E escaleno, os 3 lados diferentes. Bom, acho que está na hora de resolvermos o problema do teatrinho. Lembra? Olha, seu Joaquim, aqui está a estrutura do meu teatrinho, já com um triângulo de telhado. Mas o triângulo não resolveu nada. Ó, o retângulo continua sem firmeza. O que o senhor me diz disso, hein? O que eu te digo, Zeca, é que o triângulo tá firme, ó. O triângulo, uma vez feito, ele não se altera. Agora, eu vou te dar uma dica. O triângulo, ou os triângulos que vão resolver esse problema, devem ser feitos usando 2 lados do retângulo. Então, ó, usa a cabeça, que enquanto isso eu vou dar uma faxina geral aqui nessa oficina, porque tá demais essa bagunça, viu? Bom, eu posso formar 2 triângulos colocando uma ripa atravessada no meio. Assim ou assim. Mas aí ia atrapalhar a atuação dos fantoches. Não dá. Ah, já sei. Eu posso fazer 2 pequenos triângulos aqui em cima. O palco fica livre e ainda por cima fica até bonitinho. Vamos ver se funciona. E aí, Zeca, funcionou? Oh, se funcionou, ficou super firme. Então, vamos em frente porque o show não pode parar. Conceitos de geometria. Vamos nessa? Na teleaula de hoje, você vai rever as relações entre as medidas dos lados do triângulo retângulo. Vai rever também as relações entre os ângulos dos triângulos, assim como o cálculo da área do retângulo. E o cálculo também do volume de um paralelepípedo. Isso aí. Essa aqui vai ser a primeira parede do nosso quartinho. Aqui é que começa tudo, meu querido. Ô, Vicente, me diz uma coisa. Fala. A primeira parede tá fácil, que vai ser onde a gente acabou de marcar aqui com cordão, tá certo? Tá certo. Agora, e as outras, hein? O que tem as outras? Olha, se o quartinho for retangular, as paredes vão ter que formar ângulos de 90 graus, não é isso? Lógico, para ser um retângulo, todo retângulo tem que ter ângulos de 90 graus. É, mas ó... O que tem? Pelo que me consta, pra gente conseguir fazer as paredes terem 90 graus, ângulos de 90 graus, a gente vai precisar de um esquadro, não é isso? Um esquadro? E esse tal de esquadro não tá aqui não, ó. Não tô achando. E agora, hein? E agora, hein, José? José não, Vicente. Ah, Vicente. Prazer. Prazer, Gil. Bom, pois é. E agora, Vicente? E agora, meu caro telealuno? Você tem que levantar um quartinho retangular cujas paredes devem ser perpendiculares entre si. Mas você não tem instrumentos adequados para determinar esse ângulo. Será que existe alguma outra maneira de se conseguir isso?
De que maneira podemos determinar um ângulo de 90 graus sem o auxílio do esquadro? Será que nossos amigos encontraram a solução? Rapaz, você não sabe a ideia que eu tive. Que ideia é essa? Olha, nós temos bastante barbante aí, não tem? Ah, tem, de monte aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar 3 pedaços de mais ou menos 1,5 metro cada um. Ah, peraí, mas a medida tem que ser exata? Não, mas os 3 precisam ser iguais. Ih, não tô gostando dessa história, gente. Vai, rapaz, para de reclamar, vamos cortar esse barbante. Tá bom, vamos lá, vai. Agora é só a gente prender as 3 pontas do barbante nessa estaca e para encontrar o nosso ângulo. Peraí, como? Isso aqui é mágica? Que mágica? É geometria, me ajuda. Ó, eu vou prender essa ponta aqui. Ó, você segura aí. Tá. Agora, essa aí? Essa outra, eu vou prender aqui. Agora você vê que as duas estejam com a mesma distância, tá certo aí? Ó, eu acho que agora tá esticadinho. Então pode prender essa estaca aí. Lá vou eu, então. E eu prendo o barbante aqui, ó. Agora você vai com a outra linha, deixando bem reta com essa. Pode vir mais pra cá. Aí. Não, mais pra cá um pouquinho. Aí. Pode prender aí. Exatamente. Agora vão ficar as duas paredes perpendiculares. Vai estar um ângulo de 90 graus certinho. Certo. Mas peraí, olha. Não querendo ser chato, mas eu acho que ele fez mágica. Será que não dá pra explicar isso direito? Olha, Gil, o que eu fiz não tem segredo. Eu peguei as 3 cordas do mesmo tamanho e amarrei as 3 por uma de suas extremidades. Vamos chamar essas cordas de OA, OB e OC. Veja que as 3 têm o mesmo tamanho. Em seguida, com as cordas sobre o chão, a gente fixou as extremidades A e B no lugar onde a gente escolheu para levantar a primeira parede. E estiquei as 3 de modo que OB e OC ficassem colineares. Feito isso, não teve mais segredo. Achamos a outra parede, que vai ser perpendicular à primeira e que deve seguir a direção AC. Então, satisfeito? Ó, médio, viu, Vicente? Médio por quê? O que mais você quer saber? Ah, eu quero que você me prove que aqui tem um ângulo de 90 graus. Ah, Gil, espera um pouco. É só pensar um pouco, né? Vamos pensar um pouco. Então vamos pensar um pouco e ver se o raciocínio utilizado para descobrir o ângulo reto está realmente certo. Veja onde chegamos. Chegamos a 2 triângulos. O triângulo OAB e o triângulo OAC. Repare que eles são isósceles, pois OA é igual a OB e OA também é igual a OAC. O que me leva a concluir que esses triângulos possuem ângulos internos de mesma medida, que eu representei aqui pelas variáveis x e y. Observando o triângulo ABC, dá para verificar que seus ângulos internos são: o ângulo A é x mais y, e o B é x, e o C é y. A gente já sabe que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. Logo, A mais B mais C é igual a 180 graus. Deixa eu substituir os ângulos. E olha só onde chegamos. Que x mais y é igual a 90 graus. Como x mais y é a expressão que representa o ângulo A do triângulo ABC, eu posso afirmar sim que o triângulo ABC é retângulo. E aí, Gil? Não te falei? Tá ou não tá perpendicular? Olha, eu vou dizer uma coisa. Dessa vez eu sou obrigado a concordar que você tá certo. É isso aí. Esse aqui é o nosso quartinho. Bom, e agora? Agora é o seguinte, nós temos que calcular a quantidade de lajotas que a gente precisa para forrar esse chão aqui. Ah, é? É. Bom, aí fica fácil, né? Se o quarto tem 4 metros por 3 metros e nós estamos querendo descobrir a área total dele, você, olha, multiplica o comprimento pela largura, que vai dar 12 metros quadrados. Não, até aí eu já sabia. O que eu tô perguntando é quantas lajotas a gente vai ter que comprar, Gil. Ah, aí ficou fácil de novo. Ó, a lajota não tem 30 centímetros por 20 centímetros? É isso. Certo? Então você pega a área total do quarto, tá? Que é em metros quadrados, tá certo? Aí você divide pela área de uma lajota, que é em centímetros, tá certo? E aí... Peraí, deu branco. Como é que eu vou fazer para dividir metros por centímetros?
Ah, e eu vou te dar uma força. O negócio é converter. Claro! É só eu pegar a área total do quarto que eu tenho em metros quadrados e converter para centímetros quadrados. Exatamente. Eu tenho 3 metros por 4 metros, tá certo? Tá no quarto. certo. Aí vai ficar 300 centímetros por 400 centímetros. Isso. É isso? É isso aí. Pô, Vicente, obrigado, hein? Valeu a força, meu irmão. Imagina. Fazendo as contas, eu chego à área em centímetros, que é de 120 mil centímetros quadrados. Já a lajota mede 30 por 20. Portanto, a área de cada lajota é de 600 centímetros quadrados. Agora é só dividir a área do quarto pela área de cada lajota. Aí está. A gente vai precisar, no mínimo, de 200 lajotas para fazer o piso do quarto. Nosso próximo passo agora, Gil, envolve mais geometria. E o que é dessa vez? Ó, será que é possível a gente colocar no chão desse quarto aqui um tubo de PVC com 6 metros de comprimento? Olha, você pode não acreditar, mas essa conta eu sei fazer. Não acredito. Sabe mesmo? Sei sim, senhor. Ó, observe que a maior distância disponível no chão fica na diagonal. E quando eu falo em diagonal, eu penso logo no Teorema de Pitágoras, que me diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Fazendo as contas, d ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. D ao quadrado igual a 9 mais 16. D ao quadrado é igual a 25. D é igual a 5. Eu descubro que a minha diagonal mede 5 metros, ou seja, a maior distância disponível no chão do quarto é de 5 metros. Olha, portanto, não dá pra gente colocar um cano de 6 metros aqui dentro desse quarto. Opa! Não é que você sabia mesmo, Gil? Bom, mas então isso aí tá resolvido. Agora vamos pensar na nossa outra questão. Fala. Qual a quantidade de tinta que a gente precisa para pintar as paredes desse quarto aqui? Sabendo que eu tô pensando em fazer essa parede com 2,5 metros de altura. O que você acha? Olha, para calcular isso, a gente vai ter que calcular a área total da parede, certo? Certíssimo. Agora, tem uma coisa que você não reparou. O quê? Que esse quarto aqui tem um formato de um paralelepípedo. Agora, perfeito. O problema é o seguinte, como é que a gente calcula a área de um paralelepípedo? Mais uma vez, nossos amigos construtores estão diante de um problema que envolve geometria. E o desafio agora é calcular a área de um paralelepípedo. Isso a gente já aprendeu. Isso é um paralelepípedo. E para calcular a sua área, como é que eu faço mesmo? Ah, já sei. Eu tenho que calcular a área de cada uma das suas faces, que são 6, e depois somá-las. Aqui eu tenho 4 metros. Aqui eu tenho 3 metros. E o pé direito do quarto, sua altura é de 2,5 metros. Então vamos aos cálculos. Eu tenho 2 faces de 3 metros por 4 metros. E sua área é de 24 metros quadrados. Tenho também 2 faces de 3 metros por 2,5 metros, que me dão uma área de 15 metros quadrados. E por fim, o paralelepípedo ainda tem 2 faces de 4 metros por 2,5 metros, que resultam numa área de 20 metros quadrados. Só que no caso do quarto, serão pintadas apenas as paredes laterais e o teto. Portanto, a área total a ser pintada é de 47 metros quadrados. Ou seja, nossos amigos deverão comprar uma quantidade de tinta suficiente para pintar uma área de 47 metros quadrados. E aí, deu para relembrar como se calcula a área de um paralelepípedo? Fácil, não é? Ó, Vicente, realmente não é difícil calcular a área de um paralelepípedo. Não é mesmo, né? Mas não é isso que tá me preocupando agora. Então o que tá te preocupando? O que é? Ó, como você já sabe, a gente quer usar esse quarto aqui como depósito, certo? É lógico, para isso que nós estamos fazendo, para guardar o material que a gente vai usar na obra, não é isso? Tá, mas vamos supor que a gente queira entupir isso aqui, tá? Colocar objetos aqui até o teto do quarto. Certo. Como é que a gente vai saber a quantidade certa de objetos que a gente vai poder colocar dentro do quarto? Isso é simples, a gente tem que calcular o volume desse quarto. Mas para isso nós vamos ter que calcular o volume de um paralelepípedo, não é isso? É lógico, porque esse é o formato do quarto. Dele. E aí? Para calcular o volume de um paralelepípedo é muito simples.
Basta multiplicar a base pela largura e pela altura. 4 metros vezes 3 metros vezes 2,5 metros, que eu chego a um volume de 30 metros cúbicos, que é o volume total do quarto. Nesse quarto aqui nós temos 4 por 3 por 2,5. Isso. Não é isso? Então quer dizer que aqui a gente tem um volume de 30 metros cúbicos? Exatamente, sem tirar nem pôr, Gil, é isso mesmo. Bom, já que os cálculos foram feitos, Vicente, não tem mais nada que tu ficar pensando e tal. Vamos à obra, vamos lá. Não, vamos nessa.